Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Antes de pedir para que a igreja se coloque em pé, eu quero aqui apresentar a nossa visitante nessa noite, Vanessa. Aqueles que estão alegres com a presença dela, vamos levantar a mão e dizer: seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Também quero justificar a ausência do nosso pastor Elias. Ele está um pouco gripado e achou por bem estar em casa hoje, repousando e não estar participando. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus, para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, você que trouxe, por gentileza. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo é o de número 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. E Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite, pela sua infinita bondade e misericórdia. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 10. Aqueles que encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga me espera. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Eu vou ler ali também no telão. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Vamos repetir só essa última expressão: fala, porque o teu servo ouve. Mais uma vez: fala, porque o teu servo ouve. Pai, estamos reunidos em torno da tua palavra, sedentos, Senhor Deus, em ouvir a tua voz. Fala e não te cala aos nossos corações. Nos corrija, nos traga novamente para o centro da sua vontade, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Se manifesta com renovo nesta noite, através do poder da sua palavra e através da manifestação do teu Espírito Santo. Nós já temos sentido a manifestação do Senhor desde o início deste culto, e neste momento, de uma forma toda especial, nós clamamos: se conosco, falando conforme o seu querer, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Se assente, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se fosse para dar um tema, a mensagem nesta noite, o tema seria: fala.
porque o teu servo ouve. O maior anseio, o maior desejo de um cristão autêntico deveria ser em ouvir a voz de Deus e obedecer a sua voz. O maior anseio de um homem e de uma mulher que já nasceram de novo, que já tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, deveria ser em clamar a Ele: fala, Senhor, fala ao meu coração, pois eu necessito ouvir a tua voz. Quando nós entendemos que a fala é um dos recursos de comunicação mais antigos que existe, Deus, após ter criado o homem, Deus descia no jardim e Deus falava com o homem. E olha o que o texto, a Epístola aos Hebreus vai dizer no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, Deus falava com aquela geração do Antigo Testamento através dos seus profetas. E como Deus falava com os seus profetas? Deus falava através de sonhos, Deus falava através de visões, Deus falava através de revelações. Deus mandava os seus malaque, os seus anjos, os seus mensageiros para entregarem uma mensagem àquele povo através dos seus profetas. E o versículo 2 vai dizer: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então nós entendemos que no Antigo Testamento Deus falava com o povo através dos profetas, se revelando através de visões, através de sonhos, falando de maneira íntima e pessoal. Mas nos nossos tempos Ele fala através da sua palavra. Mas nós também cremos que Deus continua usando o profeta. Nós também cremos que Deus continua inspirando homens e mulheres cheios do Espírito Santo para falar aquilo que nós estamos necessitando ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Nós não podemos pegar Deus e colocar Ele dentro de uma caixinha e falar: nós limitamos o Senhor a falar desta forma. Não, Ele fala como Ele quer e da maneira que Ele quer. Quando nós olhamos para o cenário do texto de Samuel, do capítulo de número 3, nós vemos que era aquele período que Israel andava inconstante diante do Senhor. Ainda é o período dos juízes, ainda não foi levantado Saul como o primeiro rei de Israel. E o cenário que marca este tempo é um povo inconstante perante o Senhor. Era o tipo de povo que, quando era abençoado, se esquecia de Deus, tornava a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Deus permitia com que alguma nação ao redor se levantasse contra aquele povo, subjugasse aquele povo, escravizasse aquele povo, até que então o povo se lembrava de Deus, voltava a clamar a Deus, e Deus, pela sua misericórdia, levantava os juízes para que pudesse livrar o povo da mão daquele outro povo, daquele outro reinado que estava subjugando. Era esse o cenário. É um cenário de declínio. Uma hora eles estavam na presença de Deus, outra hora eles não estavam na presença de Deus. Olha que não é diferente dos nossos dias. Muitos nós vemos que um momento está pegando o anjo pela mão, mas em outro momento está desanimado, está sem força e começa a se entregar aos prazeres carnais e começa a desagradar a Deus e agradar as obras da carne. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele sempre levanta alguém para liberar uma palavra de renovo e de restauração. Neste momento, neste período, esta crise que eles estão vivendo é uma crise social, é uma crise política, mas também é uma crise eclesial. O que é uma crise eclesial? É uma crise instaurada dentro do templo. O templo que estava aonde a arca de Deus estava manifestando, revelando, simbolizando a presença de Deus.
servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. O que nós estamos vendo aqui é Deus falando muito pouco ao seu povo. E a pergunta é: por que Deus fala pouco ao povo? Porque o povo deixou de dar ouvidos a Deus. A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes, por pelo menos 3 motivos. O baixo nível de obediência. Naquele contexto nós vemos um homem como sacerdote ou sumo sacerdote e o seu nome é Eli. Naquele contexto nós vemos os seus filhos Ofni e Finéias servindo o Senhor, ministrando perante o Senhor. Mas olha o nível de obediência de Ofni e Finéias no versículo de número 12 do capítulo 2. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eles cresceram no templo, eles cresceram servindo a Deus, mas eles eram filhos de Belial, e eles não se importavam com o Senhor. É por isso que a palavra era muito rara, é por isso que as visões não eram tão frequentes, porque o povo estava com um baixo nível de obediência a Deus. Em segundo lugar, um baixo nível moral. Ainda no capítulo 2, o versículo 22, Eli vai fazer uma repreensão aos seus filhos, mas repreensão aos filhos, e depois nós vamos entender que Deus repreende Eli por não repreender da forma correta, fazendo com que os seus filhos parassem de pecar contra o Senhor. Versículo 22 do capítulo 2: Era, porém, Eli já muito velho, e ouviu tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles estavam para ministrar perante ao Senhor, eles estavam para servir ao Senhor, mas eles estavam fazendo 2 coisas que desagradavam a Deus. Eles estavam roubando das melhores ofertas de maneira indigna perante o Senhor, e eles estavam se deitando com as mulheres que serviam à porta do templo. Nós estamos falando de um povo que estava dentro do templo. Já parou para imaginar o nível do povo que estava fora do templo? Qual era a moral? Já parou para pensar se o povo da casa de Deus, que era para servir a Ele com zelo, se o povo que era para adorar a Deus com dedicação, que era para honrar a Deus, estava fazendo tudo isso? Imagina do lado de fora. Nós vemos essa analogia através da arca. Quando Deus manda Noé construir a arca, Ele manda colocar um casal de cada animal, um par de cada animal, e aqueles animais certamente defecavam dentro da arca. Imagina o mau cheiro, irmão. Primeiro dia, dá para suportar. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até cumprirem o tempo. Imagina o cheiro de excremento de animais dentro daquela arca. E alguém podia dizer: aqui dentro está quase que insuportável. É verdade, mas do lado de fora não tinha cheiro de excremento, tinha cheiro de cadáver humano. Qual é o pior cheiro? O cheiro de excremento do lado de dentro ou o cheiro da morte do lado de fora? Os dias que nós estamos falando aqui no contexto de Samuel era semelhante. Se na casa de Deus estavam desagradando a Deus num nível moral deplorável, imagina do lado de fora da casa de Deus. O povo havia distanciado o coração de Deus, mas Deus sempre tem um remanescente fiel. Deus sempre tem um homem, Deus sempre tem uma mulher para levantar quando muitos estão se desviando, quando muitos estão se apostatando. Deus ainda tem Samuel. Deus ainda tem Samuel. Santo, Deus, aleluia. E o baixo nível de obediência, o baixo nível moral, vai culminar em um baixo nível espiritual. Cadê as experiências? Cadê a palavra de Deus?
Cadê as visões que tínhamos outrora? Cadê os batismos no Espírito Santo? Mas olha o que o texto bíblico vai dizer: a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Eu não sei você, mas eu amo ouvir a voz de Deus. Eu não sei você, mas eu amo ter visões, eu amo ter experiências espirituais com o Senhor. E você também pode ter essas experiências com Deus. Mas nesta noite, Deus quer nos fazer um chamado baseado na sua palavra. Por quê? Samuel, todo mundo conhece a história, eu não vou voltar porque o tempo não vai permitir. Samuel, ele é um milagre. Ana orou, chorou e Deus abriu a sua madre. Irmão, o problema de Ana não era resolvido na terra. O problema de Ana só seria resolvido no céu. Porque algumas mulheres ficam estéreis porque o seu corpo tem algum problema. Mas o texto bíblico vai dizer: Deus cerrou a madre da Ana. A porta que Deus abre, ninguém. Mas e a porta que Deus fecha, quem abre? Foi ele que havia cerrado, ele havia fechado. Mas ela conseguiu, clamando e chorando, ela conseguiu que Deus viesse abrir a sua madre. E ela vai fazer um voto e vai dizer: se o Senhor me der um filho varão, eu o darei por todos os dias da sua vida para o servir. Quando Ana desmama Samuel, ela leva Samuel ao templo, ela deixa Samuel diante do sacerdote ali. E agora o texto bíblico vai dizer: o jovem ou o menino. Eli, sacerdote, sumo sacerdote, mas os seus olhos já estavam começando a se escurecer. Não era apenas a visão natural, a visão espiritual de Eli também já tinha ido embora. Porque ele via os seus filhos pecando contra o Senhor. E o seu nível de correção era muito tranquilo diante do pecado que eles estavam fazendo. E quando, num cenário, um homem que tinha experiências no passado, ele agora vai ver Deus levantar um menino. Samuel tinha entre 10 e 14 anos. E olha o que o texto bíblico vai dizer: o menino Samuel servia ao Senhor. Mas aí tem uma vírgula: perante Eli. Não tem como servir a Deus sem servir a homens. Não tem como servir a Deus sem servir a sua liderança. Não tem como servir a Deus sem servir o seu pastor. Eli já estava avançado de idade e Samuel servia a Deus no templo, servindo Eli. Samuel vai abrir a porta, Samuel ia abrir a porta. Samuel coloca as coisas no lugar, Samuel colocava as coisas no lugar. E quando nós estamos servindo, mesmo em um momento de inconsciência, os olhos do Senhor estão sobre nós dizendo: vai chegar um momento que eu vou falar com você e vou revelar o chamado que eu tenho na tua vida, o chamado que eu tenho na tua história. Deus está falando com alguém aqui nesta noite: continua me servindo, porque uma hora eu revelo aquilo que eu tenho preparado para você. Continua me servindo, porque uma hora eu mostro o chamado extraordinário que eu tenho contigo na face da terra. Glória a Deus. Nós vemos 3 gerações, eu preciso ser muito rápido. Nós vemos 3 gerações no que diz respeito a ouvir Deus neste contexto. A primeira geração é a geração de Eli, é a geração que ouviu Deus no passado. É a geração que ouviu Deus no passado. Olha o que o texto bíblico vai dizer no versículo de número 8 do capítulo 3, apenas a última parte. Eu vou ler o versículo inteiro. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste.
Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. 3 vezes Deus já havia acordado Samuel. E aqui eu quero deixar algo bem claro. Deus não falou com Samuel no seu espírito, não. Deus falou ao seu ouvido. Porque quando ele ouve aquela voz, ele vai confundir com a voz de Eli. Ele se levanta e na terceira vez quando chega, imagina a tristeza no coração de Eli. Eu sou o sumo sacerdote. Mas Deus foi lá no quartinho do menino. Porque Deus ainda tem os seus remanescentes. Verdade, meu Deus. Sim, Pai. Glória a Deus. Porque quando aquela liderança estava corrompida, ainda existia um coração precioso no templo. Quando muitos estão se corrompendo, ainda tem um Samuel aqui nesta noite. Ainda tem um homem e uma mulher de Deus sensível à voz do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Imagine ele, pela terceira vez, ele entende. Glória a Deus. Essa voz que está falando com Samuel já falou comigo, mas faz muito tempo. E Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Eu não sou Deus que falo contigo no passado. Eu sou Deus que quero falar contigo no presente e quero continuar falando contigo no futuro. Não se contente com as experiências do passado. Não se contente com as visões do passado. Não se contente com aquilo que eu já te revelei. Eu continuo me revelando. Deus continua falando. Aleluia. A segunda geração é a geração de Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. Se a geração de Eli é uma geração que ouviu Deus no passado, a geração de Ofni e Finéias é uma geração que não quer ouvir Deus no presente. Olha o que diz no versículo 12, vamos ler novamente. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Quantos estão no nosso meio, mas já não dão mais valor àquilo que Deus fala através da sua palavra? Quantos estão no nosso meio, mas já não querem ouvir a voz de Deus e obedecer a palavra de Deus? Mas ainda existe uma terceira geração, e aqui eu caminho para encerrar, que é a geração de Samuel. É a geração que vai ouvir Deus e vai continuar ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus. Senhor, aleluia. Eli tinha experiência, mas olha o que vai dizer o versículo de número 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do... Mas mesmo assim ele servia. Escuta o que eu vou falar e preste atenção. Os evangelistas, os profetas, os adoradores deste último tempo, eles ainda não foram revelados. Eles podem estar aí no colo, eles podem estar aí no banco, que são os nossos pequeninos. Eles ainda não foram revelados. E talvez uma outra geração diga: eu tenho a experiência. Mas Deus diz: eu quero levantar um menino com um coração puro para usar nessa geração para a glória do meu nome. Eu quero levantar uma geração que se prostra diante de mim, que me serve e me adora. Glória a Deus. A geração de Samuel é a geração que vai ouvir Deus e vai continuar ouvindo Deus. E aqui eu encerro, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das 2 vezes: Samuel, Samuel. Preste atenção no texto. Então veio o Senhor. Irmãos, quando Deus falava com um profeta, o registro bíblico normalmente é: então veio a palavra do Senhor.
Mas o texto bíblico agora vai dizer: então veio o Senhor e ali esteve. Ele foi de maneira presencial, para falar com Samuel. E quando ele chega, qual é a palavra na boca de Deus? Shmael. Sabe o que significa o nome Samuel? Dentre vários significados, eu vou falar apenas dois. Shma é ouviu e El é Deus. Então pode ter dois significados. Deus ouviu. Em primeiro lugar, Deus ouviu a oração de Ana e abriu o ventre e deu Samuel. Em segundo lugar, Deus ouviu e ouve Deus. Samuel ouviu a voz de Deus. Glória E qual foi a resposta de Samuel? E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Ainda tem Samuel aqui nessa noite que pode dizer isso. Fala que o teu servo ouve. Eu não quero ficar apenas com as experiências do passado. Eu quero ter novas experiências e ouvir a sua voz. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui. Aí no seu lugar mesmo, eu quero lhe dizer quem você tem sido diante do Senhor. Será que você é a geração de Eli, que ouviu a voz de Deus no passado, que teve as experiências no passado, mas ficou no passado? Deus está dizendo: eu continuo indo e estando no mesmo lugar, e eu quero me revelar a você. Será que você tem sido uma geração que não quer ouvir a voz de Deus, não quer obedecer a voz de Deus? Ou será que você quer fazer parte da geração de Samuel que diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve? Aonde estamos sedentos por ouvir a voz de Deus? Sim, meu Deus. De ter experiências com Deus. Papai querido e papai amado, neste momento, após ter ministrado a sua palavra, conforme o Senhor tem conduzido ao meu coração, eu quero clamar pela vida de cada um dos teus filhos e pela vida de cada uma das tuas filhas. Pai, nós não queremos viver o mesmo contexto onde a sua palavra é rara e as visões não são frequentes. Nós queremos ter experiências espirituais com o Senhor, e Deus está levando pessoas agora a viverem novamente aquelas experiências do passado, só para dizer: você viveu isso no passado, mas eu tenho coisas grandes para revelar a você no presente e no futuro. Você vai ser um canal, você vai ser um instrumento, mas para isso é necessário você ser sensível à voz de Deus quando Ele te chamar pelas madrugadas. Glória a Deus. Deus, aleluia. No nome do Senhor. Renova, Jesus, renova, Jesus, renova, renova, renova através do teu Espírito Santo. Enche do teu Espírito Santo, Senhor Jesus, para que nós possamos viver experiências sobrenaturais com o Senhor, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado. É assim que oramos em nome de Jesus, é assim que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente só um instante, eu dou os avisos e logo nós vamos ministrar a bênção apostólica. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quantos querem louvar a Deus por sua palavra? A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Ela não veio para quem não está presente. Ela veio para mim, ela veio para você, e ela tem poder para cumprir aquilo que agrada a Deus. Meus irmãos,
Amanhã nós temos a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. Logo mais à noite, às 19 horas, nós temos um culto de adoração a Deus, de celebração a Deus. Venha e traga o seu melhor. Traga o seu melhor louvor, traga a sua melhor adoração e faça o seu melhor para Deus, que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Amém? Dito isso, mais alguma vez? Não? Se coloque em pé em nome de Jesus e vamos estar encerrando. Louvamos a Deus pela vida do presbítero Samuel. Louvamos a Deus pelo departamento da juventude. Que Deus continue vos abençoando poderosamente. Amém? Já foi orado, agora nós vamos ministrar a bênção apostólica. Faça assim com suas mãos, em sinal de receber. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todos digam amém. Deus os abençoe e vão em paz em nome de Jesus.